Olá pessoal, olá Pitico. Olá, Rose. Estamos aqui com o nosso videocast Longevidades, trazendo um assunto, mas antes eu vou pedir para você curtir, se inscrever no canal para nos ajudar. O YouTube entende que o conteúdo é relevante à medida que mais pessoas curtem, se inscrevem no canal, compartilham. Então, vem com a gente e não deixa de se inscrever. Pitico, Sim, Rose. nosso assunto hoje é um assunto muito recorrente, muito comum. E eu tenho ouvido isso cada vez mais de pessoas que eu convivo falando sobre a teimosia dos pais, da sogra, do sogro, dos avós, das pessoas idosas. A teimosia é própria das pessoas idosas? Eu acho assim que sobra muito, principalmente comportamentos indesejáveis, preconceituosos, maldosos, agressivos às pessoas idosas, e aí é um objetivo desse nosso videocast aqui, né, cumprimentar você que está participando conosco, a Rose mais uma vez, de que a gente precisa então questionar esses nossos comportamentos, porque entre tantas reflexões, Rose, ao longo do tempo, dos estudos diários que você faz, que eu faço, uma das reflexões que eu penso que é muito interessante e que eu acredito é o seguinte: alguém disse certa vez, não me lembro agora, certamente um pesquisador com evidência científica, de que a gente envelhece tal como a gente vive. Então não é a idade que vai dar a determinação dos nossos comportamentos. Eu acredito que é exatamente a pessoa, ao longo do desenvolvimento do seu curso, da sua personalidade, dos seus hábitos, dos seus costumes, da sua formação familiar, que ela vai construindo isso e levando para o envelhecimento. Então não é a idade. Então, por exemplo, todas as crianças têm um comportamento imperativos. Isso é coisa de adolescente. Isso é coisa dos mais velhos. Então, essa taxação ou essa lacração de comportamento é questionável. Essa estigmatização, né? Né? Exato, falando melhor, essa estigmatização, porque isso isola, isso aprisiona. Mas será que tem roupa de velho? Não é? Música de pessoas mais antigas? A arte não tem idade. A vivacidade, a experiência, a cultura, né? Agora, há quem diga, e aí recorrendo a Cora Coralina, que é uma poetisa, né? Poeta de Goiás, já estreando no mundo literário mais antigo, já dizia que eu tenho todas as idades dentro de mim. Olha que coisa bonita. Então, assim, eu acho que a gente tem que relativizar, flexibilizar esses comportamentos, porque o ruim deles, repito, é isso que você disse muito bem, Rose, é a estigmatização. Não vou usar essa roupa porque não é para mim. E claro que eu penso que a gente tem que ter um senso básico de autoobservação, ou como vamos falar mais direto, de ridículo. Se eu não estou me sentindo bem, se eu estou causando espécie de uma forma de hostilidade no ambiente social, para uma festa, é preciso que alguém me fale e que eu também perceba, né, que não cabe. Né? Mas é o bom senso que cabe em qualquer idade, né? Nesse sentido. Então, assim, eu acho que essa reflexão que você traz é muito interessante e eu disse no início e reitero aqui, a gente tem essa maldade, essa impaciência, essa hostilidade em relação a nós todos que vamos envelhecer e as pessoas já idosas de estigmatizá-las, né? De segregá-las, de julgá-las e não de respeitá-las e não de acolhê-las naquilo que elas são. Embora com 70, 80 anos, quer dizer, é uma pauta muito interessante que a gente reflete aqui, que nesse tempo do nosso videocast aqui, certamente não vai caber todas as nossas reflexões, mas eu acho que é legal você trazer essa pauta, né? E aí, se você quiser, por gentileza, fazer algumas considerações finais, dizer que, para mim, o importante é não lacrar no sentido de aprisionar, repetindo a sua palavra, estigmatizar a pessoa idosa na expressão da sua vivência. Né? Eu penso que é importante a gente colocar, Pitico, o seguinte: a teimosia, o que é na verdade a teimosia? Se a gente for pensar, todos temos algum tipo de teimosia.
Porque a teimosia, na verdade, o próprio significado da palavra é argumento. Então todos temos, né, questões pessoais, coisas que a gente acredita, que às vezes a gente insiste num posicionamento. Então, como você disse, independe da idade. Teimosia não tem nada a ver porque ficou idoso, ficou teimoso, tá, gente? É preciso dizer isso claramente. Bem colocado, né? Não existe isso. Ah, minha mãe ficou idosa, ficou teimosa. Não. A gente já tem as características, a gente não vira outra pessoa porque ficou idosa. Eu vou ser a mesma Rose quando eu tiver 80, 90 anos e eu pretendo chegar lá e com as minhas próprias características. Claro que, por exemplo, né, vamos dar um exemplo, Pitico, a questão da demência. Traz, sim, alguns agravamentos com relação ao comportamento. Então, se a pessoa já tem esse comportamento de insistir, às vezes de reclamar um pouco mais, digamos, de teimar um pouco mais... Pode potencializar, Pode potencializar, né? Que eu acho que vale a pena a gente também depois fazer um videocast sobre a questão específica da demência, porque tem muitos comportamentos que a pessoa idosa passa a ter que vale muito a pena a gente ter serenidade, ter tranquilidade, não querer ficar provando que aquilo não é daquele jeito, que eu tô certa, tirar o ego do jogo, e dizer, não, tudo bem, daqui a pouco a gente faz isso, daqui a pouco a gente vai lá, a pessoa quer voltar para casa, mas ela tá em casa. Tem gente que entra em desespero, mas eu não posso, ela já tá em casa, não tem para onde ir. Não se desespere, diga, tudo bem, daqui a pouco a gente vai, vamos esperar o sol, tá muito quente, ou então tá chovendo, vamos esperar a chuva passar, às vezes tá à noite, tá de madrugada, amanhã eu te levo. Gente, isso não é enganar, não é mentir. Na verdade, isso é criar estratégia para lidar com situações da chamada teimosia, Sim. né? Que para a pessoa idosa, principalmente nas questões da demência, aquilo para ela não tem nada de errado. Ela quer voltar para casa, porque ela não está se reconhecendo em casa. Não tem problema. Então é preciso, Pitico, cada pessoa ir criando a sua forma, criando as próprias estratégias para lidar com isso. Por isso que eu falo que vale um outro videocast, porque são muitas questões. Questão de banho, questão de alimentação, de medicação. Tem algumas estratégias, porque às vezes a pessoa idosa não quer tomar um remédio de jeito nenhum. Então eu te proponho aqui, a gente nem tinha combinado sobre isso, mas eu te proponho a gente fazer um videocast somente sobre isso. Esses comportamentos e o como que a gente pode lidar com isso com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de naturalidade. Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, tá, pessoal? Mas é possível lidar com essas questões sem tanto peso. Beleza, Rose. Então, pessoal, fica combinado no próximo videocast a gente falar desses comportamentos motivados aí pela declínio cognitivo, um diagnóstico de demência. E aí, o que você pensa sobre esse papo de hoje? Deixe aqui o seu recado, compartilhe com seus amigos, participe desse canal, @longevidades aqui no YouTube. Nós queremos muito a sua participação. Então, pela sua atenção, obrigado e até um próximo videocast. Até lá! Até lá!